Boa tarde, terceiro ano. Nosso assunto de hoje é História e Artes. Lembrando que História está misturado com Artes, que está tudo misturado, tudo se junta e dá uma coisa só. Por que a gente está misturado, Pro? Porque quando a gente fala de História, a gente fala de mistura dos nossos povos, né? A gente vai falar do português, quando ele chegou aqui no nosso país. A gente vai trazer o africano, né, que vieram, coitado, trazidos de diversas partes da África. A gente tem os holandeses, que também fizeram parte da nossa cultura. E temos o índio, que é a nossa principal cultura, né, principal miscigenação. A gente traz disso tudo aí. O que a gente vai poder falar, então, do índio? O índio ele traz na nossa herança cultural como o primeiro habitante do Brasil. Além disso, foi dos primeiros povos a serem escravizados pelos portugueses, né? A gente fala aqui, português vindo, né, por todas as ilhas, viajando pelos mares, do nada avistou um monte, que chamou de Monte Pascoal, e esse monte depois foi chamado de Brasil. A gente fala também que os portugueses criaram a sua primeira vila no Brasil, que foi a Vila de São Vicentes, e que essa vila ficou responsável por comandar toda a economia do país, e que a economia que era feita através do quê? Do escambo, a troca de mercadoria por uma outra mercadoria. E que a principal mercadoria que o nosso país tinha era cana-de-açúcar. Aí a gente traz agora para os povos africanos, que foram a segunda etnia, né, a ser escravizada no nosso país. Mas antes deles tiveram quem? Os índios, aqueles que sofreram com os portugueses, né, que foram escravizados, que foram torturados, que foram maltratados numa terra que era deles, que existiam vários tipos de plantações que eles ficaram deslumbrados com o que os portugueses vestiam, que os portugueses usavam. Então, por isso que eles acabaram sendo escravizados. E aí, como não deu muito certo trabalhar a escravatura, né, no período colonial, com os índios, eles trazem, então, os coitados dos africanos para trabalhar na nossa terra, já que aqui tudo planta, tudo dá. Então, quando a gente traz, então, os africanos para trabalhar no nosso país, a gente traz também como forma de escravatura. E que só bem depois, com a Lei Áurea, é que começa a ter essa liberação dos escravos. Primeiro a gente vai libertar todos os escravos? Não, porque senão a gente vai ter com quem trabalhar. Então, liberta primeiro os escravos mais velhos, porque não tem condições de trabalho, e os escravos que estão dentro da barriga da mamãe, que vão nascer ainda. Então, as crianças que irão nascer depois da Lei Áurea e os velhos que já estão bem idosos são livres, né? É chamado de ventre livre porque são aqueles bebês que vão nascer e vão estar livres na nossa sociedade. Mas ainda continua com alguns escravos. Além disso, a gente pode dizer que a cultura africana ela foi super importante. Porque a gente tem a cultura africana até hoje. A gente tem a cultura africana representada na capoeira, a gente tem nos penteados afros, a gente tem na nossa alimentação, que é justamente a gente tira tudo aquilo que vem do Dendê, a gente tira dessa cultura africana. Já o cultivo das raízes, a gente é tirar dos índios. Já o cultivo das massas, a gente tira dos portugueses. Olha que diferença, que diversidade cultural a gente traz no nosso país. Então essa mistura de portugueses, africanos e índio deu origem ao povo brasileiro. Além disso, a gente vai trazer também sobre a arte. A arte a gente vai trazer voltado para quem? Para as tribos indígenas. Lembra que nossos instrumentos musicais, nossos trabalhos de artes, que a gente falou do chocalho, que a gente falou que eles faziam flautas feitas do cabo do... esqueci agora o nome, galerinha, mas não é palmito, é o outro nome, eu esqueci agora, mas vocês devem lembrar. Então a gente utilizava o bambu, né, para fazer flautas, eles utilizavam o bambu para fazer pequenos raçonetes que ficavam tocando com tons diferentes, e de acordo com o tamanho do bambu, saía sons um mais diferente do que o outro. A cultura indígena também traz as pinturas no seu corpo para representar a sua arte. Isso tudo é lá em Artes. Um beijo e até a nossa próxima revisão.